Pagu, um nome dado a Patrícia Galvão, foi uma grande mulher brasileira que bateu de frente com o machismo. E por isso, escolhemos o seu nome para representar este episódio. Com a nossa convidada mais que especial, Angélica, que também representa essa força, essa coragem de ser mãe, de ser mulher, de ser psicóloga, artista múltipla e tá caminhando e marcando a pele com a resistência. Exatamente. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga, Leoa! Eu sou Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje estamos com a nossa convidada, Angélica. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Angélica Spinardi. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje pra gente trocar essa ideia. O prazer E é todo vamos lá, nosso. vamos ver o que vai acontecer. Vamos nessa. Mas antes, Nosso disclaimer. pois é, aqui, não sei se você sabe, Angélica, mas nós não toleramos nenhum tipo de discriminação. Racismo, xenofobia, gordofobia, qualquer tipo de fobia, a não ser uma, que não só aceitamos como pregamos. A pobrezofobia. Pobrezofobia. E eu não estou falando só de pobreza financeira. Então, vem com a gente, abra sua mente, vamos bater esse papo gostoso. Vamos lá. Pra gente começar, eu tenho essa curiosidade, que eu já te perguntei no off, mas eu tenho certeza que a mulherada lá em casa também vai querer saber. Não, mas antes de curiosidade, Ela tem que se apresentar. se apresente, por favor, Angélica, para nossa alcateia. Ela já fica curiosa. Bom, meu nome é Angélica Spinardi, eu sou tatuadora, psicóloga, mãe, empresária, artista. Moro aqui em Brussels, agora vou fazer já 8 anos. Mas a maior parte da minha carreira, ou metade da minha carreira foi no Brasil. Mas posso dizer que muita coisa aconteceu depois que eu me mudei pra cá e é um pouco disso que eu queria dividir hoje com vocês. Um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história e como essas coisas se entrelaçam para criar esse projeto, que é a paixão da minha vida, uma das paixões da minha vida, mas que eu tô muito feliz de estar aqui hoje para contribuir e para explicar um pouquinho, contar as histórias e ver o que a gente... Que ótimo, que delícia. Maravilhosa. Mas então, antes, então, vou começar, porque isso eu já puxei ali o filme, mas como é que começa a sua história com a tatuagem? Porque eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi nenhuma criança que chega e fala assim, quando eu crescer, eu quero ser tatuadora. Olha, eu acho que isso não aconteceu comigo também. Boa! Mas eu já sabia desde criança que eu gostava muito de tatuagem, porque até quando eu tinha em torno de 10 anos, na escola a gente tinha essas feiras de ciência. E o tema que eu escolhi, por sinal, foi tatuagem. E eu tinha apenas 10 anos. Mas eu sempre fui muito interessada por isso, eu acho que por uma questão... Desde criança também já era muito interessada sobre esse lance de ritual, de história e tudo mais. E tatuagem, então trazia um pouco disso pra mim. Esse interesse, essa curiosidade. E também acho que eu questionava por que as pessoas, né, se tatuam. Ao mesmo tempo eu achava bonito, via as pessoas com tatuagem, achava aquilo legal, achava aquilo já de certa maneira subversivo. E eu acho que a subversão é um ponto bem importante na minha arte, e outros aspectos que talvez depois eu vou abordar aqui, mas então eu já tinha esse interesse e eu me lembro que eu até escrevi no meu caderno na escola assim, coisas que eu ia tatuar, tipo frases, ou um dia eu vou tatuar essa frase, eu vou fazer isso. Bom, acontece que dos 10 até os 14, esse desejo foi crescendo até o ponto que eu consegui convencer a minha mãe a me dar, então, a minha primeira tatuagem. E eu tinha 14 anos quando eu fiz isso. Uau! Já não é muito comum, né? E acho que foi assim que a minha história com a tatuagem começou. Esse foi meu interesse. A partir de então, pra mim, foi muito uma maneira... Tatuei aos 14 anos, uma agora tatuagem... Eu já quero saber, a curiosidade. Qual foi a sua primeira tatuagem? O que você escolheu? Eu preciso mesmo contar. Ai, meu Deus! Não, a minha tatuagem Então, naquela época, a gente chegava no estúdio de tatuagem, tinha aqueles livros, né, com vários desenhos super old school. E eu acho que uma coisa que eu já tinha notado desde criança em relação a mim mesma
é que eu adoro uma coisa gostosinha. Então, tudo que é gostoso na vida, eu quero. Lá vem. E aí, eu achava que... E aí, sempre fui um pouco nerdona, assim, também, de procurar, tipo... Até hoje, no meu trabalho, tem muito disso de procurar o simbolismo das coisas e tal. E aí, eu achei que ia cereja, então, seria o simbolismo... Gostosinha. De gostosinho, de hedonismo, desse prazer e desse desejo de ter experiências prazerosas na vida. E, enfim, eu era, tipo, adolescente, né, 14 anos. Então fez todo sentido. Eu peguei e fiz 2 pares de cereja aqui. E a minha mãe ainda me falou, Angélica, você faz um negócio pequenininho. Aí lá voltei eu com 2 pares de cereja colorido na minha barriga. E meu pai, que hoje não está mais aqui com nós, querido, ele não ficou muito feliz com isso, não. Ele levou 6 meses que eu ficava escondendo. Tipo, a gente ia pra praia, coisa, e eu tinha que esconder aquilo até o dia em que ele viu. Ele, o que é isso na sua barriga? Ah, é uma tatuagem. Aí ele ficou, tipo, uma semana sem falar comigo. Gente! Aí a Pai minha da mãe... Angélica, te entendo, onde quer que você esteja. E a minha mãe, ela ainda falou assim, não conta pro seu pai, não conta pro seu pai. Mas a minha mãe, acho que é uma pessoa também que eu gostaria de falar bastante aqui, bom, dentro do tempo que a gente tem que falar sobre ela, porque ela também é uma pessoa muito importante no meu lançamento enquanto tatuadora. Mas então, voltando à sua pergunta, como é que eu me tornei, depois de ter entendido, então, compreendi toda essa curiosidade que eu tinha, esse desejo, eu, na verdade, escolhi uma outra área, uma outra profissão, que foi a psicologia, que surgiu também muito no acaso. Foi um lance também de tipo, eu adoro ler, qual é o curso na universidade que as pessoas leem bastante? Foi exatamente essa. Poderia ter escolhido ciências sociais, graças a Deus escolheu psicologia, tá ótima. E aí, não, eu me lembro de estar sentada no ponto de ônibus, tá? Tipo assim, totalmente adolescente, 17 anos talvez, alguma coisa assim, 17, 18 anos. Totalmente perdida, tá? Essa era a cena ali, sem fazer nada, no ponto de ônibus, olhando. E eu vi essa menina passar com 3 livros gigantescos e num tava escrito neurociência. E eu falei, é isso que eu vou fazer. Peguei minhas coisas, vim pra casa, fiz minha inscrição, ganhei como é que se chama? Bolsa de estudos. Comecei meus estudos em psicologia, mas existia algo muito potente que era... Bom, o fato de que a minha vida toda eu ouvi da minha família, dos amigos, dos meus pais, mas você vai ser um artista. Porque eu passava horas desenhando, eu passava horas pintando, era algo que realmente me deixava muito feliz. E eu era uma criança que, então, passava muito tempo no meu quarto fazendo isso, e isso me deixava muito feliz. Então eu cresci ouvindo que de alguma maneira eu ia acabar sendo artista, mas escolhi a psicologia e foi então nesse momento em que a psicologia trouxe coisas maravilhosas pra minha vida e hoje faz parte do meu trabalho, a gente vai falar sobre isso depois, mas faltava algo. E aí ali no final da minha formação em psicologia, já quase no penúltimo ano de formação, eu tava num momento da minha vida em que eu tava realmente perdida, assim, no sentido de que, bom, é isso que eu tô fazendo, eu gosto muito, mas existe algo que falta, algo essencial. Então eu pensei, bom, eu vou começar a desenhar. Somente por uma espécie de terapia ocupacional, onde eu poderia fazer alguma atividade que me fizesse me sentir bem dentro de tudo aquilo que eu tava vivendo. A precursora do Bobbie Goods. Exatamente. Exatamente. E aí, então, eu comecei a fazer esses desenhos. Eu tinha alguns amigos na cena de música eletrônica, na época em Florianópolis, que foi uma das cidades que eu morei por mais tempo no Brasil. Fiz meus estudos lá, tive meu filho em Florianópolis. Muito amor por essa cidade. E foi lá, então, que eu comecei a fazer parte desses eventos. E aí, um amigo meu falou assim, olha, mas você desenha também, por que você não tenta tatuar? Eu falei, mas eu nunca pensei em tatuar. Eu gosto de tatuagem, já tinha 10 tatuagens na época, pelo menos. E eu tinha 21 anos. Então dá pra vocês verem que eu me tatuei bastante ali dos 18 anos. Depois que o pai desencanou. Daí foi. Não, eu comecei a trabalhar, era justamente pra pôr dinheiro de lado, pra pagar tatuagens. Bom, então eu me lembro de estar nesse momento na minha casa em que eu tava me sentindo triste, eu tava me sentindo um pouco perdida, assim, naquilo que eu gostaria de fazer, porque eu tava muito feliz com a psicologia e realmente fiz até o final, e sou muito feliz de ter continuado, mas eu senti que realmente precisava de algo que fosse mais meu, e até acho que comecei a desenhar como uma maneira de realmente uma terapia ocupacional, algo que eu pudesse me sentir bem, que fosse uma espécie de hobby, ou que pudesse me ajudar a lidar com esse momento de pressão que eu tava vivendo.
E então comecei a ir nesses eventos organizados por um amigo meu em Florianópolis, que eram eventos de música eletrônica, nos espaços selecionados, muito interessantes e tal. E eles criavam como se fosse uma bubble, assim, uma bolha, um espaço para poder tatuar. Mas antes eu estava só desenhando, então esses espaços eram mais para exibição. E até que um amigo meu falou, pô, mas você desenha tão bem, por que você não tenta tatuar? Assim, você tatua... Esse era um amigo, inclusive, tatuador. Que ele falou, você podia tentar tatuar, por que não? Você me falou algum dia atrás que você também queria arrumar um emprego, que tava difícil, porque na época eu estudava integral, né? Então eu tinha só alguns espaços durante a manhã à tarde que eu poderia fazer algo. E comecei a trabalhar muito cedo na minha vida. Com 16 anos eu tive meu primeiro emprego, então ser independente era muito importante pra mim. E aí veio o estudo período integral. Exatamente, porque na época eu fiz aquariana, né, gente? Aquariana, é verdade. Tem que ter 15 projetos ao mesmo tempo, senão não funciona bem. Eu sei. Eu Ah, sei. Não, a gente acaba sempre tendo essas discussões, né? Como é que estão os seus 169 projetos? Mas então, eu sei que, enfim, falei, cara, vou tentar, só pelo prazer de fazer mesmo. E aí convidei alguns amigos e falei, e aí galera, eu tô afim de tatuar, vocês estão afim? Alguém me dá uma pele. Alguém me dá uma pele, alguém me dá um espacinho. Gente, que a gente não era amiga nesse momento, né? E, não, é verdade, depois você fala, nossa, podia ter aproveitado, né, naquela época. Mas enfim, acho que muito obrigada aos meus amigos também, porque eles foram muito disponíveis na época que eu precisava. Inclusive, teve um amigo meu que, inclusive, comprou tintas pra mim, porque ele queria uma tatuagem colorida, que eu nunca tinha feito na vida. Mas eu falei, vamos lá, vamos aprender. Partiu. E ele comprou, então, essas tintas e me deu. Falei, vou te dar esse presente, então, como um impulso, aí, um empurrãozinho a mais pra você descobrir se é isso que você gosta. Aí, então, entra minha mãe em cena. Porque naquela época eu tava... Eu acho que falei várias vezes aqui já que eu tava perdida, e isso acontece com frequência na minha vida. Coisa de aquariano. Eu tava estimando perdida e precisar mudar tudo de lugar, né? E aí eu sei que nesse momento, então, eu queria parar a faculdade. Aí eu tava tudo misturado. E uma das coisas que foi interessante, então, que eu fui pra Floripa e tal, e aí minha mãe falou assim, bom, você quer tatuar, eu te ajudo a comprar os primeiros materiais. Gente, essa mãe... Não, a mãe apoiou muito aí, ó, em vários momentos da minha vida, minha mãe tava lá. Inclusive, eu falei com ela recentemente, gente, e a minha primeira tatu eu fiz com ela, mas eu não me lembrava que eu estava com ela. E ela me falou assim, então tá, então eu vou te ajudar, a gente separou os materiais, e nessa época foi perto do período de férias de verão. Eu fui pra, na época, Camboriú, meus pais vão muito pra Camboriú no final do ano e tal. E a gente tava lá, e os meus materiais chegaram lá, eu falei, vou mandar entregar na casa lá, pra eu já tentar alguma coisa. E aí teve esse dia que eu fiquei muito de cara com meu pai, inclusive, de novo. Brava. Fiquei brava com meu pai, e eu falei, que eu vou me tatuar, então vou pro meu quarto, vou me tatuar. Então, a sua primeira tatuagem que você fez foi você. Foi em mim mesma, e foi uma andorinha, porque eu cresci no norte do Paraná, e lá tinha uma estação de ônibus onde as andorinhas faziam ninho, então a gente ia ver essas andorinhas, e é um animal que sempre me capturou muito por esse lance de um animal que sai, que viaja por muito, 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 muito tempo, muito longe, mas sempre volta pra casa. E eu sempre tive exatamente esse... Acho que essa é a maneira com que eu existo. Eu preciso sair, eu preciso ir muito longe, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, mas eu preciso voltar pra casa. E aí, então, foi uma andorinha, era pra mim esse símbolo de liberdade. Minha primeira tatuagem, minha mãe contou, eu lembro, eu tava com você. Ela tava junto comigo no quarto. E então, a partir de aí, comecei a tatuar os amigos, o amigo foi falando um pro outro, quando eu vi, a gente procurando. E foi mais ou menos assim que a história começou. Sucesso total, porque já tinha ali a vontade, já tinha um dom, e aí os amigos ainda... Tive suporte. O poder da ambiência, né? Mais uma vez, prova do poder, porque imagina você com todos esses anseios, só rodeada pelo pessoal de psicologia. E o pessoal negativo, tipo assim, mas você é mulher, o que você vai tatuar? Você conhecia alguma mulher tatuadora? Essa é uma das partes mais interessantes dessa história. Porque, bom, os meus amigos tatuadores, né, que me disseram que eu deveria, então, tentar começar a tatuar, eles me deram uma dica ou outra. Mas eu não posso dizer que alguém falou assim, Angélica, senta aqui que eu vou te ensinar a tatuar. Não é muito próprio do homem, né?
Eu acho que, inclusive, o que eu via em muitos estudos, infelizmente, acho que coisas bem importantes na minha carreira foram que as tatuagens que eu tive antes de virar tatuadora foram feitas por homens, tá? Porque eu nunca tinha encontrado uma tatuadora mulher naquela época, a gente tá falando de 20 anos atrás, quase, né? Era uma das grandes perguntas que eu tinha pra te fazer, assim, porque, como você tá dizendo, é um espaço, ainda hoje, majoritariamente masculino. Eu acho que nos últimos 10 anos vem crescendo exponencialmente, mas você vai ainda encontrar muito. Eu acho que a cena masculina ainda existe muito forte. E como é que foi? Hoje a gente sabe que você é uma tatuadora mais do que afirmada, né, no meio. Mas como é que foi pra você entrar nesse universo tão masculino? Como é que foi o sentimento, a sensação? Tipo, entrar pela porta da cozinha, né? Eu acho que, inclusive, mais ou menos nessa mesma época em que eu comecei a tatuar, como eu tava fazendo as exibições de desenho, eu criei uma série de desenhos que eram retratos de mulheres, e eu fiz uma exibição na Galeria Soma, em Curitiba, na época, que, por conta dessa exibição, eu fui convidada com uma amiga minha jornalista para dar uma palestra na PUC, em Curitiba, sobre a trajetória das mulheres na arte, tá? E aí, fazendo essa pesquisa que levou a uma outra parte da minha vida que a gente vai falar que se relaciona com sua pergunta, que é um projeto chamado Tattoo Like a Girl. Tava aqui na minha lista de Mas para entrar, então, nesse mercado, eu acho que no princípio eu me senti extremamente deslegitimizada, se a gente pode usar essa palavra aqui, porque, enfim, tinha esse lance de que eu aprendi comigo mesma, tatuando os meus amigos, as pessoas que eu pedi ajuda nunca foram muito solícitas ali no início. Não tinha um mentor? Não tinha, e ao mesmo tempo muito medo de ser explorada e abusada dentro desse meio, porque isso acontece com muita frequência. Depois eu fui descobrir o quanto isso acontece. Hoje em dia a gente tem inclusive redes onde clientes podem denunciar os tatuadores que têm, enfim, né, atitudes abusivas e tudo mais. Então a gente descobriu que isso, na verdade, é uma coisa que acontece muito, infelizmente. E vi ao longo da minha trajetória também muitas mulheres que entraram como aprendizes em tattoo shops e acabaram realmente sendo muito exploradas. Então, assim, eu já pensei, bom, eu tenho um quartinho aqui na minha casa, eu não vou ficar sendo empregada de ninguém, vou fazer o meu corre. Justo. Aquariana, né? A aquariana de novo, tipo assim. Aí eu acho que tem dois lados isso, que é o lado de, tipo assim, putz, né, acho que quanta coisa poderia ter sido diferente se alguém tivesse me dito, não, vem aqui, eu vou te dar uma mão. Porque foi realmente difícil começar, né? Inclusive, quem que me ajudou a comprar os materiais foi minha mãe. Aí eu, então, tinha esse espaço, eu morava na frente da faculdade, na época. E eu tinha um quarto livre. Põe uma plaquinha assim, faz-se tatuagem. Na frente da Estácio de Sá, indo em Florianópolis. E eu... Então tinha esse quarto, falei, cara, eu vou tentar aqui mesmo, ninguém quer me ajudar. Então beleza, vocês não vão me ajudar, eu vou dar um jeito de descobrir fazendo. E foi assim que eu fiz. Pra depois, então, dizer que eu entrei no mercado. Meu primeiro tattoo shop que eu trabalhei com alguém foi com um amigo meu chamado Lapa, homem. Então os meus dois primeiros tattooistas foram com homens. Eu acho que tem, de novo, acho que tem diferentes perspectivas. Fui muito mal recebida em estúdios, sim, tá? Teve muitos momentos em que eu cheguei em estúdio de tatuagem e aí eu trabalhei no Brasil, em Florianópolis, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre. Enfim, conheci pessoas e tatuadoras dessas capitais. E existiram, assim, muitos momentos em que eu entrei no tattoo shop e a pessoa talvez não ia nem me olhar na cara, entendeu? Assim, não ia realmente me tirar pra algo inferior, sabe? Ia me colocar num lugar inferior, tipo assim, aqui é o seu lugar aqui. Fica quietinha, faz seu trabalho aí e tal. Isso nunca funcionou muito comigo, porque... Tentem fazer isso com uma aquariana, só não vai rolar. Então, acho que muito da minha trajetória tem a ver com também bater o pé e falar assim, não, eu não aceito isso. E eu não vou me sujeitar a isso. E recusar convites e recusar espaços. Por exemplo, assim, mas esse é um dos espaços mais... conhecidos, vamos dizer, de São Paulo, sei lá, não interessa. A partir do momento que em outro lugar a pessoa não me respeita, eu não vou voltar lá só por uma questão de visibilidade, de uma questão financeira, enfim, não faz sentido pra mim colaborar com essas pessoas que no final das contas é uma colaboração. E eu entendo que uma colaboração tem que ser recíproca, eu não vou entrar num lugar que as pessoas vão me tratar como se eu fosse
Não, de chegar... Inclusive, teve momentos bem engraçados, assim, de eu estar no meu próprio tatu studio, onde eu trabalhava com os meus amigos, e aí os tatuadores guests, homens, tatuadores vindos de outros lugares, vierem falar comigo como se eu fosse, tipo, a manager, a recepcionista do tatu shop. Não, a tatuadora. E eu falei, olha, Eu sou a dona da porra toda, deixa eu te explicar, esse não é o meu job, tá? Ou às vezes passar sem nem olhar na sua cara, sabe? Então, o lance é que eu percebi que a cena de tatu naquela época, tá? Hoje em dia eu sou muito feliz de poder dizer que isso tem mudado drasticamente. E eu conheço pessoas maravilhosas na cena da tatuagem hoje em dia. Mulheres, homens, trans, non-binary. Enfim, a gente tem pra todo mundo hoje em dia. Eu acho isso muito legal. Está se criando espaço pra todas as pessoas e isso é uma coisa interessante. Um movimento interessante. Mas acho que a tatuagem... lance masculino, e aí a gente vai entender o que, né? Que é uma maneira patriarcal de experienciar uma demanda artística. Uhum. Então, você vai ter a imagem do homem tatuador, que vai ser abusivo muitas vezes, ou que tatuadora, começou ontem, né? Não sabe nada sobre tatu. Naquela época, sabe? Uhum. Eu tive experiências assim. Acho que é bem válido dizer também que eu tive experiências muito, muito engrandecedoras com colegas homens na minha trajetória também. Acho que é importante lembrar isso que, enfim, pra, sei lá, 10 homens que não vão me dar espaço, vai sempre ter alguém que vai me dar o espaço. Mas porque você busca e porque você luta por Mas ele. porque luto por ele, sim. Porque eu acho que tem muito essa dinâmica também de, às vezes, se você já tá se sentindo não legitimizada pra fazer aquilo, se você já tá insegura porque você tá começando, né? Tudo isso se torna um campo muito fértil pra na verdade, coisas ruins acontecerem, né? Porque você tá num espaço de vulnerabilidade. Especialmente no início da sua carreira, né? Que você não tem muita experiência. Até mesmo na maneira como lidar, não só com o seu cliente, mas na maneira como empreender. A maneira como lidar com o dono do estúdio também. Você tem todo o conhecimento ali na prática, mas como expor, como trazer para o cliente, ou como trazer para o colaborador. É complicado. Tem algo que não me choca, não me surpreende, mas que me marca bastante no seu relato. Eu estava inclusive lendo esses dias sobre isso, né? A gente, por exemplo, falando sobre machismo, porque tem muito do machismo. Ah, sim, né? sim. Acho que é uma indústria que predominantemente foi até muito tempo patriarcal. Exato. E o que traz muita insegurança pra mulher, porque tatuagem é arte. E arte deveria ser um espaço de liberdade. Exatamente, pra todo mundo, né? exatamente. E aí a gente fala, o cara não é machista porque ele é negro. Não, ele pode ser machista. Não, o cara não é machista porque ele é índio. Ou ele não é machista porque ele é artista. Infelizmente, ainda não é assim. Exatamente. Né? Então a gente olha e vê, né, como você relatou aí, a insegurança de muitas mulheres na área, Sim. passando por coisas, por situações, porque a gente acaba acreditando que não, beleza, nesse ambiente aqui eu vou estar segura e nem sempre vai estar, infelizmente. Então Exatamente. É importante que mulheres se espelhem na sua experiência, por exemplo, para conseguir se empoderar nesses espaços também. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, felizmente, a gente consegue fazer essa troca, que é muito empoderadora, que na época, né, de novo, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, acho que as mulheres ainda não se reuniam da maneira como a gente vem se reunindo, né? E por falar nessa reunião aí, você provavelmente viu, eu sou uma das únicas mulheres tatuadoras em todo lugar que eu vou, sou a única mulher. O que foi pensando na cabeça da coreana? Porque a coreana é assim, eu vejo um problema, eu já quero... é a maquininha de solução, né? Eu quero mudar o mundo, como é que eu mudo? Aí me conta, porque eu sei que tem um negócio aí do Tattoo Like a Girl. Conta pra gente essa história. Acho legal você falar, quero mudar o mundo. Porque é interessante, né? Que eu acho incrível que são exatamente os momentos que dão raiva, que são os momentos que alimentam o poder pra transformar as coisas, né? Os catalisadores. Eu sou uma pessoa que eu penso que a raiva, porque a gente passa raiva na cara todo dia, dependendo de onde você tá. É o meu skincare diário. Exatamente. E eu acho mas eu acredito que a raiva, ela pode sim ser um combustível pra mudar o mundo e pra tornar as coisas diferentes. Então, primeira coisa, né? Que nem você falou, eu tava ali sozinha, eu comecei a pensar, mas putz, eu vou trabalhar em outro estúdio, teria uma mina pra eu conversar, e só tem esses
cara aqui, às vezes eles são legais, mas eles são legais porque eles estão dando em cima de mim também, ou... Então, tem várias layers, assim, tem várias camadas, né, de relacionamentos que podem acontecer dentro dessa cena. O que eu queria falar antes era que o tatuador, ele não é, enquanto na posição de homem, acho que ainda tem uma outra camada que é de ser... Porque a tatuagem é uma posição de autoridade. Eu tô aqui, eu tô fazendo algo no seu corpo e você tem que estar... Submisso, de certa maneira, ou você tem que se entregar ao processo. É um processo de entrega. Então, a pessoa que é o ator, né, que é aquele que está realizando a tatuagem, ele pode muito bem ter essa autoridade no sentido de exercer essa autoridade de uma maneira desregulada, de uma maneira desrespeitosa, enfim, violenta e tudo mais. Então, acho que essa é a grande problemática. A gente junta patriarcado com abuso de autoridade, a gente bota tudo junto ali e isso acontece. Aí, então, vendo tudo isso, passando por momentos onde tatuadores que me tatuaram, que tatuaram o meu corpo, não foram respeitosos comigo, entrando em tattoo studios onde eu não era bem acolhida, onde muitas vezes nem me olhava uma cara, tentando fazer parte de flash days ou, enfim, outros eventos e coisas, e sempre empatando com alguém ou alguma coisa que ia me botar no cantinho porque eu sou mulher, ou, enfim, isso aconteceu. E eu tenho que falar a real que não é só porque eu sou mulher, é porque eu sou mulher e eu sou de cor. A gente já tem mais uma... Acho que tudo é interseccional. Sim. E isso, acho que a gente talvez vai falar... Aí vai na tabela, no bingo, né? O bingo dos pontinhos. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que, por exemplo, na época, inclusive, eu até fiz uma pesquisa que mostrava que, por exemplo, se você for mulher no Brasil, naquela época, você estaria ganhando 35% menos do que um homem. E se você fosse de cor, esse número ia aumentar para pelo menos 45%. E aí eu pensei, bom, isso provavelmente está acontecendo comigo enquanto tatuadora, de certeza, entendeu? Que eu tô fazendo menos grana aqui. E aí eu pensei, bom, a gente não tem espaço, a gente cria o espaço. Eu acho que às vezes não é nem criar um espaço na mesa, mas é criar a própria mesa, entendeu? Essa mesa não me cabe, vou fundar a minha. Vou criar uma mesa. Aí eu pensei, primeiro, aí eu comentei com meu parceiro na época que eu tava frustrada, muito frustrada em relação a isso. E ele falou, bom, eu gosto muito de pedalar, de ciclismo. E aí ele me falou, cara, na verdade tem um lance que eu pensei esses dias até em você, que eu descobri uma comunidade internacional que se chama Cycling Like a Girl. E eu falei, por que às vezes você não tenta criar algo, né, assim, isso é em torno do ciclismo, mas talvez algo relacionado à tatuagem? Eu falei, putz, tattoo like a girl, né? Não tinha nada... Lembra que naquela época tinha muito esse lance do like a girl, tipo, né, faço como uma garota e tudo mais. E eu acho que agora a gente já passou de garota pra mulher, né? Do it like a woman, I don't know. Mas aí eu dei uma olhada no projeto e eu pensei, bom, primeiro passo, eu preciso achar tatuadoras. Aí comecei a olhar as cidades, procurar estúdios, e aí achei Facebook tatuadoras. freneticamente. Exatamente. E aí encontrei umas mulheres maravilhosas, perdidas, uma aqui, outra lá, tarará. Eu falei assim, cara, vou dar um jeito de botar todo mundo junto, de alguma maneira. E então... vendo, bom, a gente é tudo tatuadora, que tipo de evento a gente podia criar? Vamos criar um flash day, só com mulheres. Aí, quando essa ideia já veio, na minha cabeça de viver, mas não precisa ser só tatuagem, né? Quem sabe a gente pode usar outras artistas que fazem outras coisas e realmente criar um grupo de mulheres artistas. Não só, a tatuagem vai ser parte disso e é por aqui que essa aventura vai começar, mas eu pensei, bom, eu acredito muito na diversidade, né? Eu acho que enquanto mulher também dá espaço para outras mulheres que talvez não sejam tatuadoras, mas que também precisam de espaço, de visibilidade. E naquela época se falava muito em representatividade, o que hoje eu acho que a gente está além dessa conversa, a gente já está num level acima, mas foi assim que surgiu o Tattoo Like a Girl. Aí eu contatei todas essas pessoas e falei, olha, gente, eu trabalhava na época com 2 amigos, inclusive, de novo, esse foi o estúdio que me acolheu, porque eles me ligaram e falaram assim, vem trabalhar comigo. E isso eu acho que é importante dizer também. Eles viram a profissional em você. Existiam, ao mesmo tempo, homens que já estavam além, sabe? E isso também me deixa muito feliz. Inclusive porque um dos primeiros espaços onde esse Flash Day aconteceu foi
o espaço era um espaço dos caras, e eles cederam esse espaço pra gente. Então, acho que teve uma revolução ali muito legal, que foi não só trazer mulheres juntas, mas também que os homens cederam o espaço, entenderam que era... Não sei qual foi o motivo, porque pode ser também, eu acho que era financeiramente interessante, pode ser, por que não? Também. Mas, de qualquer maneira, isso aconteceu, e acho que isso é maravilhoso. E aí você reuniu todas essas mulheres e fez um big evento. Aí a gente fez um flash day, e aí já entrei em contato com uma outra pessoa, que na época ela tinha uma casa maravilhosa, a Casa Greta, e ela tinha essa, como é que se chama? Essa marca de joias que ela fazia, handmade joias. E ela falou, cara, que você sabe de fazer uma colaboração? Então vamos juntar todo mundo. Aí teve mulher trazendo fotografia, teve mulher trazendo cerveja artesanal feita por mulher. Olha isso! Comida vegana. E aí, sabe, aí o que aconteceu? Eu não... No início eu tava meio assim, eu quero fazer isso, mas na época eu já tava com uma certa clientela, eu já tava, assim, conhecida ali no meio. Eu pensei, putz, mas eu quero fazer isso, mas eu não quero que isso pareça ou soe ou dê, entendeu? De qualquer maneira que eu quero me promover com isso. Então o que eu vou fazer? Eu não vou também, querendo se esconder. Eu não vou tatuar, eu vou organizar. Só vou ficar no backstage. E depois eu tatuei em outras edições, porque isso cresceu, né? A gente teve edições em outras cidades também, não foi só em Floripa. Mas aí, a princípio, eu até me lembro um dia muito que eu comentei com você que eu tava tatuando e a cliente me olhou. Nossa, você sabia que, na verdade, a gente tá indo num evento essa tarde que parece que é super legal, e chama Tattoo Like a Girl, você conhece? Eu falei, não conheço. Só é meu, só. O que você pensa sobre isso, né? Já querendo ali um feedback pra saber pra que direção que a gente poderia tomar. E foi fantástico, assim, muita gente visitou. E aí eu acho importante, tem uma coisa que faz muito parte dos meus valores pessoais, que é entender o feminismo enquanto... Pra mim, o feminismo negro faz muito sentido. E o ecofeminismo, porque é entender o feminismo não enquanto eu, mulher, preciso acessar isso. Não sou só eu, é toda a minha classe, são os meus filhos, são a minha família, é a natureza. É a integração na sociedade, né? Por exemplo, você também é mãe de menino. Eu sou mãe de menina e menina agora. De menina também, mas eu acho que é uma preocupação nossa, por exemplo, Itaine, conversamos muito sobre essa questão de ser mãe de menino e como é que a gente vai fazer com que esses meninos se tornem homens que não sejam machistas, que não bloqueiem o espaço de outras mulheres e que impulsionem essas mulheres, né? Que abram portas, porque é isso, o cavalheirismo, essa questão de abrir portas. Poxa, abram portas pra gente no meio profissional, corporativo, artístico, whatever. E inclusive, meu parceiro na época, a gente teve os nossos problemas ali, os nossos conflitos, e anos depois ele veio, a gente teve uma conversa e ele realmente falou... Muito me desculpa por todas as vezes em que talvez eu tenha sido... Podando você? Sabe? Tipo assim, realmente entender assim, cara, hoje eu tenho muita noção de eu não faria certas coisas, enfim, a gente teve uma conversa muito aberta que foi muito interessante, muito rica naquele momento. Ele evoluiu e ele consegue olhar pra trás. Uma pessoa sensacional é uma pessoa que eu já apostava, que eu já gostava muito, mas aquela posição, eu tô cheia de inglês na minha cabeça. Não tem problema. Essa mudança de postura eu achei fantástica. E eu acho que esse é um dos outros motivos que a gente precisa abrir espaços e criar visibilidade e representar umas às outras. Porque a gente também... Porque assim, uma coisa eu vim aqui falar feminismo com vocês que são feministas, tá? Eu acho que existe uma necessidade de falar sobre feminismo com quem não é feminista, com quem ainda não entende esse movimento. E eu acho que é assim que a gente... necessário. Exatamente, que a gente traz outras pessoas para essa discussão e outras pessoas para o jogo. O Tattoo Like a Girl serviu muito como um palco de discussões abertas, tá? Porque a gente deixou isso bem claro desde o início de que, diferente de outros eventos onde os homens dominavam e as mulheres tinham um espacinho lá... Levantar uma bandeirinha. A gente queria o contrário, a gente queria que tivesse espaço para todo mundo. Sabe, que todos fossem bem-vindos, mas pontuando que esse é um evento feito por mulheres, e quem fez tudo isso aqui foi a gente, olha como a gente é foda, e não que a gente precise provar, tá? Mas a gente tem o nosso espaço. Mas sim, a gente merece todo o reconhecimento por tudo isso que... Não é que a gente precise provar, você acha realmente que a gente não precisa provar?
Eu olho pra... Eu acho que é interessante que você fala, porque realmente tem essa perspectiva do tipo, não preciso provar porque sei, mas preciso provar porque preciso abrir espaço para todas as outras que estão vindo depois, talvez. E eu acho que abre mentes também. Eu Exatamente. contei pra Taine esses dias, eu tive a conversa com um amigo meu, muito fofo, muito maravilhoso, falando sobre cavalheirismo. E eu dizia pra ele, cara, abre a porta pra mina, sabe? Puxa a cadeira do restaurante, coisa básica. Tá. Aí ele parou, olhou pra mim e falou, cara, eu fui criado por uma mãe solteira, uma avó solteira, minhas tias, eu fui rodeado por mulheres tão fodas, tão incríveis, tão fortes, que se eu abro a porta pra minha mãe, parece que eu tô insultando ela, que ela não é capaz de abrir uma porta. Um cara maravilhoso, com uma mentalidade incrível, só que a realidade dele trouxe ele pra um lugar Sim. que, se não fosse o gato, vem cá, eu e uma outra amiga... Não, eu acho que faz sentido. Então, assim, mostrar, provar, assim, olha, sou mulher, sou capaz... Também preciso ser cuidada, também preciso... eu sou capaz de tudo, nem por isso sou obrigada a tudo, porque eu não sou obrigada a nada. Eu gosto da maneira como você coloca, realmente, porque eu acho que pra mim provar, eu acho que essa linha tênue, né? Porque diz assim, mas que nem, por exemplo, você é tão forte. Olha, sinceramente, eu não queria ser forte assim todo dia. Sou porque sou obrigada por enquanto. Precisa. Então eu acho que isso não precisa provar, mas sim, concordo que você também precisa mostrar. Porque tem pessoas que vêm de uma outra realidade que a nossa e que não são simplesmente escrotos. E é exatamente... Eles não sabem. Não sabem. É exatamente por isso que eu acho que abrir o espaço e mostrar que isso está sendo feito para todas as outras mulheres que estão vindo, né, mais jovens, que estão aí no começo da carreira delas, né. Poxa, se eu tivesse tido uma mulher naquela época... E aí, eu tive sim uma mulher, porque... Depois de tudo isso, né, aconteceu o Tattoo Like a Girl e eu conheci uma pessoa que fez a minha primeira tatuagem feita por uma mulher. Essa é Helena. Um marco. E a Helena é um marco na minha vida até hoje, maravilhosa. Amo você, Helena. Você vê a gente, ela é realmente uma doçura, sabe, Acho que a Helena tinha essa vibe muito de mãe. Se tornou mãe recentemente, inclusive, mas de nutrir, sabe, os espaços, as pessoas que ela se encontrava. E a Helena foi convidada, então, para essa primeira edição do Tattoo Like a Girl. E quando eu conheci ela, me abriu, assim, me deu uma esperança, uma alegria de ver uma mulher tatuadora que já estava tatuando há 9 anos antes de mim, inclusive. Tá, e eu pensei, putz, e eu aqui, chegando, tô fazendo evento e essa mulher já tá aqui há 9 anos. Comendo poeira. Entendeu? E nunca... pensou em juntar outras mulheres. Precisava de uma coreana chegar pra Exatamente. Isso. E a partir disso, acho que uma outra coisa sensacional que aconteceu através desse evento foi que essas mulheres, muitas delas eu nem vi mais depois, não converso, mas não mantive o contato, enfim, vida, né? Tomou rumos diferentes. Mas muitas delas se tornaram, tipo, best friends ever, sabe? Eu conheço algumas que até hoje trabalham juntas e se conheceram por conta daquele evento. Então, é o quê? É o network. É um espaço de network, é um espaço de celebração. Sim. De celebração da nossa potência, da nossa criatividade, da nossa espontaneidade, da nossa força, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. Foi um espaço de celebração, um espaço de encontros, um espaço de arte, um espaço político. Sim. E eu acho que eu queria falar também sobre isso, né? Você falou que é um ato político, mas a tatu também, muita gente vê uma tatu como algo só estético. Mas eu sei que você olha muito pra tatu lá do lado da poesia, da arte, da psicologia também que você integra. Do bem-estar. Do bem-estar. Explica pra gente um pouquinho isso. A sua visão da tatu dessa forma mais holística. Bom, acho que eu vou falar uma coisa que muitas mulheres se relacionam com essa ideia, que é a dificuldade de aceitação do nosso próprio corpo, né? Em muitos momentos da vida a gente passa por várias fases, a gente pode pensar que adolescência, gravidez, menopausa, enfim, uma série de transições que a mulher vai passar, todos nós passamos, mas mulher eu acho que a gente muito mais intenso. Tem uma intensidade ali, né? Desde a menstruação, enfim, todas as mudanças corporais que a gente passa ao longo da nossa vida. Desde 6, 7 anos de idade, ter que usar o vestido com a perninha fechada. Nem me fala, então você fecha a perna. Assim. Aí eu falei assim, quer saber, eu nunca mais vou usar vestido. Eu vou usar calça pra sempre, eu posso sentar assim. Isso me lembra muito a postura de Pagu, entendeu? Sim. Então vamos usar calça, vamos estar de perna aberta. Vamos falar na mesma... Eu vou me posicionar como meu oponente. E... O que você estava falando mesmo? da parte holística da tatu. Bom, então tá, vamos lá. Sobre esse lance, então, da aceitação do próprio corpo. Eu
não diferente de outras mulheres, tive muitos problemas em relação ao meu próprio corpo. Eu tive uma história onde eu tive anorexia. Teve várias coisas que aconteceram ao longo da minha vida que me fizeram ter uma relação muito difícil com o meu corpo. E eu hoje, olhando de longe, eu consigo entender que a tatuagem foi uma maneira de me apropriar do meu corpo. Recriar aquele corpo. Realmente esse corpo é meu e eu tenho autoridade de fazer com ele. Então isso... Ao mesmo tempo, também com uma maneira de proteção, enfim, por coisas que aconteceram ao longo da minha vida que me machucaram e aquela necessidade também de se proteger. Então, a tatuagem, ela me ajudou muito de maneira terapêutica, catártica, sabe? Hoje eu entendo, assim, depois de ter me tornado psicóloga, isso ficou ainda mais claro. E aí, então... quando eu virei tatuadora, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça foi, tipo assim, eu preciso fazer algo que seja autoral, que seja autêntico, que seja, sabe... Sua marca registrada. Exatamente. Então eu pensei, bom, tudo que eu tatuar, eu não vou fazer cópia, eu vou tatuar aquilo que eu sei desenhar e de acordo com aquilo que a pessoa que tá na minha frente deseja. O meu trabalho vai tudo muito através de traduzir as histórias. E aí que a gente se encontra muito bem, né? Traduzir as histórias. Então tem esse aspecto terapêutico. Quando eu digo terapêutico, a gente pensa talvez no psicólogo, né? No setting clínico, mas não é exatamente isso. Eu acho que tem muito do bem-estar. Bom, quando vai na manicure, pedicure, cortar o cabelo, você se sente bem, tem alguém cuidando de você, tem alguém nutrindo, sabe, te empoderando, assim, a gente sai dessas experiências se sentindo muito mais empoderada, relaxada, tranquila, né? Não é só sobre estética. Não é só sobre estética, é além da estética. Claro que a estética é importante, quem não gosta de se sentir bonita, né? E somos visto bonita. A production aqui hoje, hein? Porque você pensa assim, ai, mas eu não tenho nenhum simbolismo pra minha tatu, eu só achei bonita. Que bom! Isso aí já é algo muito, muito bom, a possibilidade de fazer algo pra você mesma, que faz com que você se sinta bem no seu próprio corpo, extremamente terapêutico. Acho que só isso já é muito válido. Mas então, acho que enquanto psicóloga eu tenho muita curiosidade nas histórias das pessoas e como as pessoas ressignificam essas histórias e quais são os utensílios que a gente tem para ressignificar essas histórias. E eu acho que a tatu é exatamente isso. A tatu é uma tool, como é que a gente diz isso? Uma ferramenta. Uma ferramenta, exatamente. A chave, né? É uma ferramenta para acessar outras questões e eu vejo isso na prática. Então, assim, o meu setting, ele tem esse mix de bem-estar, well-being, e também tem o lance da escuta ativa da psicologia, porque a primeira parte do meu encontro é sentar com a pessoa e sentar e estar presente e ouvir e dar um bom tempo para essa pessoa me contar a história dela e eu não pergunto sobre a tatuagem. Eu não começo perguntando sobre a tatuagem. A tatuagem é o produto daquilo que a gente está buscando ali, na verdade. Então eu vou perguntar, da onde você veio, o que você faz, quantos filhos você tem, que cor que você gosta, qual que é o seu animal favorito. Eu vou perguntar um monte de coisas que não são relacionadas à tatuagem, na verdade, para que, não só, obviamente, para eu conhecer o meu cliente, mas que para o meu próprio cliente possa entrar dentro desse ritual de olhar para si mesmo. É realmente uma... Coloca um espelho, né? Exatamente, a ideia é essa, de colocar um espelho. Então, vamos conversar sobre você e a partir dessa conversa a gente vai, então, criar um desenho que represente a sua história de alguma maneira, que passe esse feeling, mas que também, além disso, seja feito para o seu corpo. Então, eu uso muito a minha experiência, eu estudei anatomia. Eu fiz parte de como é que se diz? Eu fazia um internship? Como é que fala? Um estágio. Intercâmbio. Estágio na faculdade. Eu fazia estágio no laboratório de anatomia, eu sempre tive muito interesse por isso, então quando eu desenho eu tento seguir as linhas invisíveis, que são os nossos nervos, os nossos músculos, os meridianos, enfim, as coisas que a gente não vê. E a tatuagem, então, é desenhada seguindo exatamente a forma do corpo dessa pessoa. Então, a tatuagem é única por conta disso, por conta da história que ela carrega e por conta do aspecto mesmo físico. E aí, acho que tem uma outra questão que é as plantas. Por que eu escolhi tatuar plantas, né? Acho que, bom, somos todos natureza, né? A gente planta, cachorro, gato, é tudo a mesma coisa. E eu acho que as plantas, especialmente as plantas selvagens, ou seja, a planta que nasce no concreto, aquela planta que as pessoas às vezes vão lá, vão arrancar, mauvaise herbe,
A erva daninha, exatamente. A erva daninha é, assim, o ícone do meu projeto. Porque pra mim é essa força que rompe o concreto. Subversiva, como eu tinha falado no início, exatamente. E aí, então, acho que as plantas, elas vêm muito para representar esses sentimentos, esses momentos da nossa vida. Eu acho que a planta é o elemento perfeito. Assim, obviamente que eu trabalho também com outros temas naturais, paisagens, animais, enfim. Mas as plantas vieram realmente como um espelho das nossas forças, das nossas vulnerabilidades e tudo isso que a gente... nós temos um projetinho aí, né? Mas é uma coisa... Que tem que sair ainda, né? Um dia vai sair. O projeto aqui é o que não Inclusive projetos de tatu. Cara, mas vamos lá, você tatua muita coisa linda. Eu já pude dar uma olhada no seu trabalho. Obrigada. Mas a pergunta que não quer calar e que eu acho que vai ser útil pra nossa alcateia. Vai. Você tatua nome de cônjuge? Ah, não! Não, eu não tatuo mais nem nome de filho, gente, porque hoje em dia as pessoas mudam de nome. As pessoas mudam de nome. Entendeu? Meu filho nasceu Camila, hoje é João, ou vice-versa. Tipo, não vai tatuar nome. Vamos tatuar uma planta, vamos descobrir, então, o que representa. Eu sempre vim com essa, assim, não, acho que vamos achar uma planta que corresponde a esse nome. Quando é que seu namorado nasceu? Não, mas eu não tatuo nome, não. Ou fica aqui a dica, não tatuei nome de cônjuge. Não, inclusive, uma vez eu fiz uma ação, assim, do Dia dos Namorados, que era, tipo... pessoa que queria tatuar isso era tipo assim, R$50, pessoa que queria tatuar R$100, assim, exemplo. Tatuar nome do namorado, 500. Adoro, a coisa mais alta impossível, assim. Não, acho que não faz muito sentido. Mas não sei também, né? Cada um faz o que quer. Mas você como tatuadora... Mas eu mesma não faço, não. Eu acho que pra mim, eu explorei algumas coisas diferentes quando eu comecei pra aprender, mas pra mim ficou muito claro que o minimalismo é a minha estética. Mas mais por uma questão que eu gosto de trazer o essencial, mas as plantas, elas têm presença, né? E é isso que eu gosto de trabalhar com tantas pessoas diferentes, e aí você vê que planta, que cada um se identifica, e aí é incrível como você olha pra planta e pra pessoa você fala assim, faz todo sentido. E ela sempre chega. Eu falo que eu sempre fui uma belíssima de uma assassina de plantas. Já matei até cactos, gente. Tranquilamente. Só que aí com a idade, a gente vai melhorando, eu já tô amiga das plantas, entendeu? Eu já virei mãe de planta. Não sei, mas é um negócio, chega. É um negócio que vem com maturidade, porque é um lance meio de nutrição mesmo, tá? Então acho que quando a gente vai ficando... não vou falar mais velha, mais sábia, vou falar mais madura, mais experiente. A gente começa a ser mais seletiva naquilo que realmente importa. E a gente consegue se dedicar mais às coisas que trazem realmente essa vibe de nutrição. Essência. Sabe, cuidar de você mesmo. Eu me lembro que mais jovem, talvez eu não dedicava tanto tempo ao cuidado do meu corpo como eu dedico ainda hoje, falamos sabe? Disso direto. Acho que a gente começa a entender a importância de olhar para... Ser o nosso templo, né? De entender realmente como o nosso templo. Exatamente, cuidar do corpo. Eu acho que assim... O corpo, os ambientes que a gente frequenta, os meios... Tudo é energia, né? Eu acho que a tatuagem é um trabalho energético gigantesco. Você tá mexendo com... Você tá mexendo com o sangue da pessoa, né? Você tá mexendo com líquidos, com sangue, com pele, acho que é um contato... se não mais, muito próximo ao que é uma massagem, algo bem íntimo. Às vezes bastante íntimo, exatamente. Né? E às vezes até o local pode ser que não seja tão íntimo, mas a história que aquela pessoa me trouxe é uma história que ela jamais vai partilhar com talvez um outro tatuador, porque não tem aquele espaço de se sentir segura para compartilhar. E isso é uma coisa que é extremamente importante. Acho que um dos pilares do meu trabalho é criar um espaço calmo, zen mesmo, assim, porque sim, existe uma tensão, existe dor, é parte do processo e é necessário para que depois que você passe por aquela experiência que sim, que te ancora mesmo no seu corpo, você vai se sentir poderosa quando você sair dali, ou vai ter uma ressignificação simbólica daquilo como você se vê antes e depois da tatuagem. Sim. E, então, criar um espaço seguro, um espaço calmo, é realmente uma experiência sensorial. Ter um cheirinho, ter uma música, ter uma luz mais baixa,
A hora que eu sento pra conversar com a pessoa, eu realmente faço questão de tentar ouvir o máximo que eu posso daquilo, até o momento em que eu vou ser um pouco mais interventiva e aí eu vou guiar Não é só a chegar e conversa em tatuando, direção. né? Não. E eu cheguei ao ponto realmente de dedicar um dia para um cliente só, então eu não tatuo mais do que uma pessoa por dia, porque eu realmente quero ter todo o tempo necessário para fazer aquilo com calma, com zelo, com dedicação. Acho que a gente pode falar também sobre precificação, porque isso é algo que eu ouço, porque aqui ninguém gosta de tatuagem, né? Ninguém curte tatu. E eu ouço muito das pessoas, pô, mas tatuagem é um negócio caro. Pô, mas caro pra quê? Caro né? pra quem? Mas assim, não, galera vai pra balada, pagar 400 no combo de sei lá o que com energético e Sim. não é caro. Então assim, além do material, que não é barato, vamos combinar que material de tatuagem de qualidade não é barato. Realmente, porque você tá pensando, por exemplo, eu uso material que é biodegradável, inclusive minhas agulhas. Então, pô, é um material que não é barato. Você pega anos de aprendizado, de comer poeira, de Eu queria saco. falar sobre isso. Eu tatuo muito rápido. A minha sessão dura 3, 4 horas, mas a tatuagem mesmo é 45 minutos. A Taine teve lá, porque, enfim, eu tenho já 12 anos de experiência. Sim. Tá? Então, se eu não soubesse tatuar bem e de forma eficaz e eficiente, já devia ter abandonado, né? Mas é isso, as pessoas falam assim, nossa, mas uma hora, 600 euros, 500, 400, não sei. Cara, mas não é uma hora. É tipo assim, 12 anos. Não é uma hora. Exato. São 12 anos pra eu chegar e fazer isso nesse espaço de tempo, eu tô há 12 anos fazendo. Porque se você fosse 12 anos atrás, não ia ser assim. E a gente pode falar aqui também de energia. Falamos muito sobre energia. Ninguém para e pensa quanta energia do cliente que você vai levar pra casa depois. Ah, sim, eu tenho, inclusive, nas vezes que não tomo cuidado pra fazer a minha própria limpeza energética depois de tatuagem, é complicado, porque tem tatuagens que são muito leves, assim, a energia da pessoa, mas outras que são realmente pesadas. Que vem carregada, Básico, né? você vai tatuar o nome do teu filho que faleceu. Poxa, Vai ser pesado. vai ser pesado. E Eu tem penso gente que assim. não se atenta a isso. Tem tatuadores profissionais que não se atentam a isso, mas vão pra casa carregados. Vão pra casa meio brocochô, às vezes até um pouco doente. Não, porque eu tão já levando senti. isso. Eu me lembro até, inclusive, de uma sessão que eu tive quando eu morava no Brasil ainda, que foi muito intensa, ao ponto de que eu tinha um voo pra São Paulo pra tatuar um outro cliente lá, e quando eu cheguei 40 graus de febre daquela sessão, que foi uma sessão extremamente intensa, espiritualmente falando, foi um lance pesado ali. E me lembro do contrário disso também, de uma outra sessão que eu tive aqui na Bélgica, foi uma experiência magnífica que eu tive com uma cliente que já estava em tratamento paliativo para câncer, então ela já tinha feito tudo aquilo que podia ser feito. Então ela tinha parado o tratamento, e dali a gente não sabia até quando ela ia estar aqui entre a gente, ela veio fazer a tatuagem com uma serenidade, gente, uma paz. Assim, me dá uma arrepio quando eu lembro dela, uma pessoa maravilhosa, muito em paz com o momento em que ela estava passando, e aquilo me sabe, te dá aquele boost de esperança, de vitalidade, de coisa bonita. Então tem um pouco de tudo, sempre importante fazer limpeza energética. Voltando sobre a sua pergunta sobre o preço. Você é mulher também, né? Você não deveria cobrar mais barato, não? Não, é aí que tá. Quantas vezes na minha vida eu senti, eu acho que eu não devo cobrar tanto, acho que é muito caro, acho que eu não devo, porque será que eu vou cobrar assim? E até hoje, gente, às vezes acontece, tá? Não vou mentir. Não é uma coisa que eu passei, nossa, agora eu já tô aqui, tipo, level up. Não, sempre volta. A sabotadora sempre dá uma batidinha na porta pra ver se a gente abre. Exatamente isso. Não, adorei o que você falou. É exatamente isso. E a gente tem que estar ali atento aos seus próprios valores. Não, eu tô fazendo isso por conta disso, essa é a minha missão, enfim, seja por uma questão pessoal, social. É isso que vale, é isso que vale. Eu me lembro de um cliente, inclusive, só uma outra piadinha aqui, homem. Ele tinha as tatuagens mais mainstream do mundo. Nem todos os homens, mas sempre um homem. Aí ele me veio pra fazer uma tatuagem lá, e eu cobrei um preço X, que eu nem me lembro agora, faz muito tempo, eu tava no Brasil nessa época. E aí ele me olha e fala assim, nossa, mas tudo isso... E eu naquele dia eu tava meio enfesada, assim, e eu falei assim, você não tá comprando colchão. Você gasta R$1.000 no colchão, não gasta? Vai durar quanto tempo esse teu colchão? É esse o preço. Quer ou não quer? Pronto. Porque, gente, a gente tá falando de uma coisa que vai durar pra sempre, deve... Só que aí é o seguinte, eu garanto que você vai ter uma das melhores experiências da sua vida em relação à tatuagem, eu garanto isso, porque eu me coloco 100% presente
com, sabe, com tudo que eu posso. Eu vou pro palco com tudo que eu posso. Pra realmente garantir que você tem uma experiência maravilhosa, porque eu acho que todo mundo merece, né? Se sentir bem consigo mesmo. E ter alguém que te cuida, que coisa massa, né? Quando a gente chega com alguém, tipo, amigos, enfim, mas entre os serviços, sabe? Alguém que te trata bem, que te, sabe, faz você se sentir seguro. Acho que... E tem um preço, sim. Tudo tem um preço, né? É eu você acho que que... decide. São escolhas, prioridades. Eu gostaria de viver num mundo onde talvez eu não precisasse cobrar tão caro por uma tatuagem, porque eu tenho contas gigantescas pra pagar, porque eu vivo num sistema capitalista, lá, que todo mundo já conhece. Eu gostaria muito, talvez, que a gente pudesse trocar serviço. Escambo. Exatamente. Que existisse um outro sistema. E acho que a gente tá todo mundo, talvez, de certa maneira, procurando por isso. Mas no sistema que a gente vive, todo mundo tem que pagar conta. As coisas têm preço. E é importante só que aquilo que você entrega seja de acordo com aquilo que você pede, né? Isso. Exato. Vamos dar um cavalinho de pau aqui, porque eu ainda tô curiosa. E eu sei que a gente não vai poder ficar aqui horas e horas fazendo esse episódio, porque tem tema demais. Você vai ter que voltar, Angélica. Bruno, aquele teu episódio de meia hora não vai ser. Não vai rolar. Não será ele. Editor, desculpa aí. Mas conta pra gente, porque além de você ser mulher, você ser tatuadora, fazer tudo isso, você não ficou só no Brasil, você ainda é imigrante. Conta assim, bem breve pra gente, como foi essa experiência de ser uma mulher de cor tatuadora fora do Brasil, ainda por cima, nesses outros países, porque eu sei que já morou num monte de países aí. Já passei, já viajei bastante. Eu tinha começado no Brasil, né? Eu falei pra vocês que eu trabalhava nessas capitais diferentes e tal, tava sempre viajando. Inclusive, acho que no primeiro ano do meu filho deve ter pegado vários voos comigo, porque eu sempre movimento. E aí aconteceu que foi bem isso, porque eu comecei a tatuar no segundo ano ali, eu engravidei, eu graduei no mesmo ano, e daí tudo aconteceu, e daí eu fui trabalhar no estúdio, e daí eu falei, eu vou embora do Brasil. Então foi tudo. Niquitos que chama. Exatamente. E aí fiz tudo isso. Meu parceiro na época, a gente se mudou, a gente falou, não, vamos, tudo mais. Ele já tinha morado fora do Brasil há muito tempo, desde quando eu tinha 17, 18 anos. E um desejo muito grande de voltar. Falei, vamos, então. E aí, na época, a gente se mudou pra Itália. A gente ainda tem família lá. Só que enfim, acho que isso é importante só falar sobre isso, que depois de todo esse fuzuê ali, eu entrei num burnout, porque eu fiz esse evento e tudo mais, mas eu ainda estava trabalhando em lugares que são tóxicos, né? Então aconteceu que eu me senti realmente burnt out, e nesse tempo que eu fiquei na Itália, eu fiquei sem trabalhar, Precisou de uma pausa. Eu realmente falei assim, não, eu tudo. preciso, e daqui pra frente eu quero fazer outra coisa, e foi aí que surgiu o meu projeto Ponce Sauvage. Na verdade foi na Itália, porque eu passei esses meses basicamente pedalando na floresta com meu filho. E foi aí que o lance das plantas vieram com toda a força. Porque eu sou a priori urbana. Eu fui uma criança bem urbana. O lance das plantas veio depois. E aí, então, tendo essa oportunidade, fui pra Itália, surgiu a ideia para ser selvagem. O meu parceiro, então, na época, conseguiu um emprego em Bruxelas. Ele tava entre se mudar para outros lugares. Mas falou, pô, nunca morei em Bruxelas, vamos nessa. Eu vim pra fazer um guest, aí eu falei, bom, vamos ver, né? Aí eu lá na minha pesquisa, e eu tenho essa regra, eu atiro pro maior, se não der certo eu vou descendo a escadinha. Aí eu peguei então esse estúdio que parecia ser o estúdio mais conhecido, mandei uma mensagem, e aí gente, a cena é muito engraçada, que eu chego nesse estúdio, falo francês, né, falo inglês, enfim, mas o cara não fala inglês. Dono do estúdio. E aí eu chego, dou um abraço nele, um beijo, tudo bem? Muito brasileira. Muito brasileira. Ele fica estático me olhando assim. Aí eu falei... De que planeta você veio, colega? Exato. Não, e até anos depois ele vinha me falar assim, Angélica, a maneira como você chegou, cara... Muito engraçado. Aí eu falei, bom, é isso que eu faço. E ele simplesmente pegou meu livro e olhou assim, tá bom. Aí anunciou e em uma semana eu fechei todos os espaços. E eu fiquei a semana inteira trabalhando, da manhã até de tarde. Todo mundo queria tatuar, foi um boom, foi maravilhoso. Mas acho que é porque eu vim com algo... Diferente, né? Autêntico. Diferente, autêntico, consolidado. Eu também tomei esse tempo pra realmente, de novo, o essencial. Qual que é a mensagem que eu quero passar? O que eu quero fazer da minha vida, Você sabe? recuou pra poder avançar. Isso foi importante, foi importante. E aí, então, comecei por esse estúdio. Foi um estúdio que eu fiquei 1 ano. E ali também teve muito bater o pé, porque aconteceu muito que outros tatuadores tiveram problemas, estúdios e outros estúdios que eu trabalhei também. Mas pra mim, assim... É o cachorro que late alto, não morde, né? Então você só faz passar.
né? Quando precisa. E foi bem essa postura, porque quando eu vim pra cá, eu falei assim, não, eu não vou deixar aquilo que aconteceu no Brasil acontecer de novo, então eu vou ter que me autorizar. Eu vou ter que, assim, eu sou legítima daquilo que eu estou fazendo e agora é o momento de eu me autorizar nisso. Ainda mais sendo imigrante, estando fora do seu país. Exatamente, e eu acho que é exatamente por isso que funcionou. Mulher de cor imigrante. Porque se você é mulher de cor imigrante, você chega num lugar, Baixando a Abaixa cabeça. e você acha que orelhinha. parece que todo mundo vai fazer o que quiser com você. E eu falei, não vai ser assim. Não, eu preciso ter uma postura. E aí tem aquele lance também, putz, queria que as coisas fossem mais simples, né? Podia ser mais simples, podia ser mais, mas não é. Então vamos fazer o que precisa ser feito e vamos ter uma postura de acordo com a conversação aqui. Aí foi isso. Aí comecei a trabalhar e as pessoas vinham buscar tatuagem o tempo todo, porque acho que foi inclusive na época que eu vim aqui, não tinha muita gente que fazia o trabalho de tatu fine line, mas como eu tinha também algo bem específico, que eram as plantas, então isso atraiu muitos olhares. Era um estúdio, inclusive, que muitas pessoas de outros países vinham tatuar. E foi aí, então, que eu falei, bom, eu vou fazer meu primeiro guest fora de Bruxelas, como eu fazia no Brasil, mas eu vou fazer na Europa, né? Aí fui pra Dublin. Ai, que delícia. Fui pra Dublin, eu tinha uma amiga lá, e daí eu pensei, bom, vou lá, tenho amiga. E aí rolou super bem, e daí eu já me senti assim, eu posso fazer isso, meu inglês tá melhor. Na época eu trabalhava também com uma menina irlandesa que fez o meu inglês, tipo, voar. E... Poder de quê? O que a gente fala? Ambiência. Ambiência. Porque quando eu olho o seu Instagram, no seu Instagram, por exemplo, você só comunica em inglês, praticamente, sim, né? sim. Você tem Só a galera comunica em de inglês. todos os lados, né? É, porque eu acho que eu trato pessoas de muitas nacionalidades diferentes. Inclusive, quando eu mudei pra Bruxelas, uma boa parte dos meus amigos, eles trabalham ou em... como é que a gente fala? ONG, em português. Em ONG. Eu ia falar ONGO. A ONG, ou no parlamento, enfim. São pessoas que vieram de outros lugares também pra Bruxelas. Então, acho que eu faço parte de uma comunidade bem misturada, assim, de várias nacionalidades. Então, o inglês se tornou conveniente porque eu entendi que eu poderia me Que une comunicar com todo mais. mundo. Exatamente. Tem muitos clientes brasileiros? Não muitos, tá na hora. Tá Gente, na hora, eu tá na acho que é hora. um recado importante para nossa comunidade, porque aqui nós falamos para a mulher brasileira imigrante em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que a gente sente essa necessidade do calor de casa, né? Então a gente Sim. procura a nossa comunidade, o que é incrível, é excelente, estamos aqui para isso. Mas vamos também nos abrir a outras culturas. Eu acho que isso é primordial e você faz isso com excelência, gente. Eu acho que teve esses dois momentos, assim, pra mim, sair do Brasil foi... Eu tive, sim, eu falo com um pouco de dor no coração quando eu penso hoje em dia mais madura, que foi tipo assim, eu não quero mais isso. Foi realmente uma rejeição um pouco do Brasil, tá? Então, o fato de chegar aqui e talvez não me interessar tanto por conhecer pessoas brasileiras, porque eu não queria, tipo assim, eu quero conhecer outras pessoas. Tanto que levou mais de 6 anos pra eu voltar ao Brasil pela primeira vez, porque eu queria conhecer outras coisas. Mas aí... Gente, tá tudo bem. Aí o tempo passa e aí a gente entende que eu tô com saudade de casa. E aí quando eu fui pro Brasil, eu falei, eu já voltei também com uma outra posição agora. De que não, eu acho que agora inclusive em relação ao meu trabalho, se até agora eu tava tatuando plantas predominantemente europeias, eu tô vindo com uma coisa nova em breve. Mais tropical. Mais tropical. Então, assim, acho que foi muito, de novo, botar cara e coragem e ir com medo mesmo. Fazer mesmo com medo. Mandei mensagens para vários estúdios, sabe? Juntei dinheiro, fui aqui, fui lá. Às vezes chegava e ficava aquela Luciana, assim, eu tô fazendo aqui, mas vamos lá, vamos trabalhar. E aí você começou, Dublin. Então viajei para 9 países que eu voltei, fiquei trabalhando e teve inclusive 2 anos onde todo mês eu ia para um país diferente, até que veio o Covid, eu sosseguei, eu priorizei outras coisas e agora novamente vou voltar a viajar. Gostamos, a gente nem gosta de viajar. Pouquinho. Tem espaço na mala? Eu vou junto. Tá precisando de um assistente? Tá precisando de assistente, não? E se a gente fizesse, olha as ideias de aquariana, vamos fazer tatuagem em outro país e a gente vai, aproveita e tenta encontrar brasileiras, mulheres que estão em outros países e a gente já leva o podcast. Ai, eu junto. acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo. Eu gosto. E aí, se você estiver assistindo esse podcast, está em outro país aí, em Dublin, Berlim, sei lá onde,
Chama nós. Convida o podcast, uma tatuadora, olha aí, ó. Aí, ó. Um flash day diferentão. Não, eu topo super. Que tudo. Tá gravado, hein? Tá gravado. Como ela é das nossas que topa tudo, temos um presentinho pra você pra te agradecer por ter estado conosco hoje. Muito obrigado. Bom, primeiro vamos ver antes de dizer obrigado, né? Não é? Não é? Obrigado, maravilhosas. Superman Bidley. Você tem umas bidletzinhas que ajudam no hálito, ajudam na digestão, dão uma maravilha. acordada quando a gente tá meio down. Erva baleeira. Erva baleeira. Exatamente. Pensamos nas suas plantas. Obrigado, maravilhosas. Obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de ficar muito tempo aqui conversando com vocês. Eu acho que tem muita coisa que poderia ser, enfim, dita aqui ainda. Mas obrigado pelo espaço. Inclusive, acho sensacional isso que vocês estão fazendo, esse projeto de vocês. Acho que isso realmente é um outro instrumento para empoderar mulheres que estão na mesma caminhada que a gente, empreendendo, sendo mãe, enfim. Muito obrigada pelo que vocês estão fazendo e pelo espaço. Nós que te agradecemos. E você tem algum recado para deixar para as leoas aqui da nossa alcateia? Não abaixa a cabeça, primeiro de tudo. Bate o pé se for preciso, mas não abaixa a cabeça. Confia em você mesmo. Confia naquilo que você sente, confia nos seus valores, confia nos seus instintos e saiba que nossos sonhos podem se realizar. Eles podem se realizar e tem muita gente que está correndo junto com a gente também. E a gente tem que também se colocar nesses espaços e compartilhar. Acho que muito vem da colaboração. Então, espontaneidade, colaboração, autenticidade. Se conecta com seus valores interiores e tenta colocar isso naquilo que você faz, que tenho certeza que vai dar certo. Maravilha, mensagem linda. Obrigada. E agora, pra Leoa que tá lá em casa que quer se tatuar com você, onde que ela vai te encontrar? Como é que ela te... Olha, Instagram, Ponce Sauvage. Vocês vão deixar aqui embaixo. para vocês me encontrarem. Também tem o meu site, mas enfim, acho que o Instagram ainda é o melhor canal. Vocês podem encontrar toda a informação lá. E eu vou ficar muito feliz de receber mais brasileiras no meu estúdio. E, enfim, fica aí bem-vindo a todos aqueles que desejarem conhecer um pouco e viver essa experiência junto comigo. Maravilha, nós recomendamos. Eu recomendo super. A minha foi um presentaço, que outra hora conta aí como é que aconteceu isso, que também foi o universo juntando mulheres que têm que se encontrar, né? Sim, exatamente, isso. E é isso, mas muito obrigada. Se pudesse, a gente ficava aqui até amanhã falando. Verdade. Mas ela tem uma bebê, gente, pra Me amamentar. esperando em casa. Que, aliás, ela nasceu com quem? Sempre. E é isso, então muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada. Se vê num próximo episódio. Deixa aqui pra gente se você gostou desse episódio, o que você achou. Se você já tem uma tatuagem, assim, com um significado a mais, né? Uma tatuagem diferente, que não é só por estética. Curte aqui nosso canal. Se você tá vendo isso no Spotify, vai lá e deixa 5 estrelinhas pra gente. Compartilha. Comenta, fala o que você achou desse episódio, quais os próximos temas que você gostaria de ver aqui no Se Liga Leoa. Compartilha com todo mundo que você conhece, todo gente. mundo. Mulheres precisam descobrir essa potência, homens precisam se conscientizar também do nosso universo, né? Não te custa nada, tá? É de graça. Eu sei que você gosta de um negócio de graça. Eu sei. Vai lá, aproveita. É sobre isso. Amiga, onde é que a gente te encontra? @Taine Macedo no Instagram e por aí mesmo, só já tá bom. De lá você tem todo ali, ó, um link na bio, você tem tudo que você quiser de mim. E você, amiga? Gabi BXL no Instagram, Gabi com Y, tá? Você me encontra no Instagram. E o Se Liga Leoa, você nos encontra com @Se Liga Leoa no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. É isso, a gente tá em tudo quanto é lugar. É isso, gente. Então, até breve para mais um episódio do nosso Se Liga Leoa!